Bendito seja o Cordeiro. Exaltado para sempre seja Jesus Cristo, maravilhoso, poderoso. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, pela maneira como o Espírito está dirigindo este lugar. Nossa gratidão a toda a liderança, ao reverendo Marcos, ao pastor, reverendo também Carlos. Eu ia chamar pelo jeito que eu chamo ele, mas eles disseram que eu não posso chamar. No domingo de manhã eu falo. Que presente está aqui no Congresso Missionário, em poder ver algumas lágrimas da Ásia, que a resposta daquele clamor serão vocês. Há um clamor de Moçambique, que a resposta do clamor lá serão vocês. Há um clamor do sertão, aqui bem pertinho de nós, e a resposta serão vocês. Que ilustração belíssima. Tentando o evangelismo, as pessoas não, e Jesus, ou o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor, tocando e a visão se abrindo. Que lição maravilhosa. O pastor Carlos já apresentou, né, minha querida esposa Cristiane. O Lucas é o filho mais velho. Eu não vou nem citar verbo em grego, que ele gosta de grego, vou ficar só no português. Mas também está a foto aí do filho mais novo, o Vitor, que não pôde vir, e 3 cachorros, irmãos, lá em casa. São lobos russos. Com a guerra da Rússia e Ucrânia, quase que eu ia lá na Ucrânia trazer mais 5. Mas nós somos criadores também, e eles são missionários. Depois a gente vai contar o projeto que está acontecendo com estes cachorros lindos. São missionários, a nossa família. Eu estava falando para um dos pastores, ao pastor Beto, que um dos livros que está lá na frente, tem a foto do pastor Capesse na frente, Teologia de Missões. Quando meu pai esteve em Moçambique, este jovem de camisa amarela tinha 14 anos de idade. Tem alguém com 14 anos aqui na igreja e gosta de ler? Lá em cima. Tem alguém com 14 anos e gosta de ler? Gosta de ler? Como é seu nome? Amanda, você gosta de ler? Esse livro é seu para você pegar aqui. Quando o livro é seu, Amanda, para você ler, vamos ver o que vai acontecer. Quando meu pai chegou, ele tinha 14 anos. Meu pai passou um tempo em Moçambique, voltou. Eu assumi um pouco a sequência do trabalho do bastão. Hoje, Capesca está sendo treinado, já esteve em Recife, já esteve em São Paulo, já esteve em Fortaleza. Quando Capesca esteve aqui, levaram para ele comer cachorro-quente. E ele me ligou triste: pastor, o que foi que houve, Capesca? Estou triste, estou abatido. O que foi que houve? Rapaz, me deram cachorro quente. Eu não posso comer cachorro, pastor. Na minha terra não come cachorro. Não, Capesca, cachorro quente é um pão com salsicha, assim, assim. Ah, pastor. Ele pensava que tinha comido cachorro, irmãos. Hoje, Capesca toma conta de 115 igrejas em Moçambique. Levamos Capesca para ser treinado na Coreia do Sul. Capesca vibrando, irmãos, esse rapaz está fazendo um trabalho maravilhoso. Bendito seja o Cordeiro. Falando 3 dialetos, onde a Bíblia ainda não foi traduzida. Então vale a pena. Esse aqui é o como é o nome dela? Amanda. Queridos, nós trouxemos um cartaz com alguns obreiros nativos. Este cartaz vai estar lá no stand. Aqui é colorido, eu vou deixar com o pastor Beto e toda a equipe da África. E lá no stand ele está preto e branco. E você chega no cartaz e olha, por exemplo, ao nome Zacarias. E escreve seu nome em cima. Você pode fazer uma assinatura, você pode colocar o nome completo, mas não deixe de adotar um obreiro nativo e orar. Cada um dele tem uma história linda. Por exemplo, Zacarias está nas montanhas. Também fala 5 dialetos. Dos 5 dialetos, 4 não têm a Bíblia traduzida. Já pensou você adotar Zacarias em oração?
E esse vai ser o primeiro passo. E em breve nós vamos colocar cada igreja orando por sua vida. Começamos a plantar igrejas em Moçambique. Aqui é um outro livro que está lá no stand. Começamos a plantar igrejas e Deus nos surpreendeu. Nós somos pastor ali na Igreja Batista Missionária Filadélfia. Começamos a trabalhar com crianças, jovens, adultos. Alguns flashes estão na minha mente ainda. Eu era adolescente ou jovem, quando eu via criança entrando e dizendo assim: eu quero ser missionária nas tribos. Eu quero ser tradutora de Bíblia. E foi impactante, resumindo a história de Josinete, que chegou na nossa igreja criança. Hoje ela é tradutora do Velho Testamento, Novo Testamento, na língua Aparai. Plantou uma igreja belíssima entre as tribos, que já vai plantando 14 igrejas em 14 aldeias. Bendito seja o Cordeiro. Uma jovem simples que entrou na igreja. Cada uma aqui faz parte da grande visão de Deus. Bendito seja o Cordeiro. Repita comigo: uma igreja sem paredes, para um mundo sem esperança. Queridos, este é o tempo do Senhor. Não brinque com o tempo. Quem busca segurança, colhe migalhas. Quem busca esperança, espalha sementes. Sementes lançadas não são sementes perdidas. Um dia vai brotar. As sementes que estão sendo lançadas por esta igreja, ninguém vai poder contar de um mover de Deus e a plantação do Senhor crescendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu soube que alguns pastores aqui têm habilidade em fazer churrasco. Já me disseram aí que tem um pastor que é fera no churrasco. Uma vez passaram por uma manada de bois, vacas, e disseram assim: olha a plantação de picanha. Na autoridade do nome de Jesus, eu olho para vocês e vejo a plantação do Senhor. Carvalhos de justiça, homens e mulheres que vão glorificar o Cordeiro, exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Nestes dias, Deus fará algo extraordinário na sua vida. Prepare o seu coração, aperte o cinto, porque o carpinteiro, ele vai continuar agindo neste lugar. E ele quer simplesmente que você conte esta história. Quem morreu aqui? Onde o sepultaram? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está entre nós. Existe algum lugar mais perto do que dentro? Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Primeira imagem do congresso, eu fiquei aguardando esse rapaz aí. Eu queria conhecer depois esse jovem que está com a mochila. Depois eu quero conhecer, de repente tomar um café com ele. Mas, em primeiro lugar, nesta noite, até os confins da terra, aonde Cristo não foi anunciado. Nós trabalhamos com viagens missionárias para o sertão e mapeamos a região. Mapeamos ali Paulo Afonso, Quixaba, Rio do Sal e algumas regiões aqui no Nordeste. Quando mapeamos, os 10 povoados não tinham um templo plantado, igrejas plantadas. Hoje, há mais de 200 igrejas plantadas. Eu queria destacar a cidade de Quixaba. Quando chegamos, espalhamos a equipe, 3 para cada lugar. Numa terceira equipe, nós fomos influenciados pelo Dr. Russell Shedd. Disse assim: olha, quando forem, fale para eles deixarem os celulares e as carteiras. Quando entrarem na igreja volante, ninguém pode entrar de carteira, nem cartão e nem celular. São apenas 2 dias no sertão. Mas, pastor, como é que eu vou fazer para tomar café, almoçar, jantar? Isso é um teste. Depois a gente combina com o pastor da igreja e fazer um teste aqui com a igreja também. Mas quando a gente espalhou, aqui em Quixaba, pertinho de Paulo Afonso, onde a equipe foi evangelizar
uma senhora que morava perto da montanha. Olha como começou o evangelismo e olha como fluiu. Senhora, a senhora já conhece Jesus? E a senhora respondeu, olha, aqui mora seu Bill, Dona Maria, seu Antônio, mas Jesus não mora aqui. Há muitos que estão não alcançados no nosso sertão. Há mais de 40 tribos indígenas aqui, perto da Bahia, Pernambuco, Alagoas, muitos não alcançados aqui. Quilombos africanos, povoados não alcançados. Há muitos não alcançados no norte da África, na Ásia, na América, nas tribos, nos ribeirinhos. Mas este é o tempo da igreja do Senhor. É o tempo que o amor de Deus que está derramado no seu coração e vai acontecer uma revolução na sua vida. Pai, muito obrigado por estar neste lugar. Continua ministrando ao coração de cada um, fazendo do nosso coração o lugar do teu sorriso, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra e chegar aos não alcançados, até os confins da terra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. No livro de Atos, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer um desafio para os jovens. Há jovens aqui, eu estou vendo, parece que os jovens estão mais na galeria. Aqui tem um chaveiro com um globo. Daqui para amanhã, quem lê o livro de Atos vai vir pegar na minha mão amanhã no culto da noite. Amém? Amém, irmãos? Então você tem até amanhã à noite para ler o livro de Atos. Eu quero ver quem vai pegar esse chaveiro na minha mão e vai ler o livro de Atos, os 27 capítulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, repita comigo, e até os confins da terra. Já foi lido pelo reverendo pastor Marcos no início do culto. Até os confins da terra, repita comigo, até os confins da terra, com o poder que vem do céu. Paulo traduz este poder em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2. Paulo fala assim, olha, este poder que age na sua vida é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É um poder que vem do céu sobre nós. É como esta criança ilustrou, é um poder sobrenatural. Nós vamos até os confins da terra com este poder. É algo que vem do céu de forma sobrenatural. A primeira vez que eu fui à Europa, a primeira vez que eu fui a Portugal, um dia antes da viagem, eu e mais 2 no meu quarto orando, de repente a porta do meu quarto se abre, o trinco se move, a porta abre, alguém entra, alguém fecha, mas não dava para ver ninguém. O sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. E aí a ideia é que alguém vinha se aproximando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. De repente senta ao meu lado, colchão, alguma coisa faz, meu Deus, quem é que está aqui? E aquela voz suave, vai, e eis que estou convosco. E eu comecei a chorar. Alguns meses atrás eu tinha me inscrito com a missão que ia partir com um navio de São Paulo para a Europa. Fiz minha inscrição, paguei minha inscrição, o navio foi embora e esqueceram de mim. Me deu vontade de chorar, nordestino, morando em Recife, meu Deus. E o Espírito Santo falou assim, ó, entra, estava no shopping, e compra passagem para Portugal. Comprei a passagem, parti para Portugal sem conhecer ninguém na Europa. Ninguém em Portugal, R$10 no bolso, mas eu tinha certeza que o poder estava sobre a minha vida. Tenho certeza que o poder do Senhor está sobre a sua vida. E nós vamos até os confins da terra com este poder em nós. Eu me lembro quando eu fui me hospedar no hotel. Quanto é a diária? O senhor, $50.
Eu tinha R$ 10 no bolso. Posso pagar amanhã? E o senhor disse, pode. Me hospedei e fui evangelizar. O dia inteiro evangelizando, nenhuma conversão. Falava na esquina, falava nos cafés e ninguém se convertia. 17 horas, voltando do evangelismo, tinha um senhor na porta do hotel. Quando a gente abordou com o evangelho, ele começou a chorar, se converteu, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu perguntei, o senhor trabalha onde? Ele falou, eu sou o dono do hotel. Você já sabe o término da história, liberou café, almoço, jantar, todas as diárias liberadas. Mas o que é isto? Há um poder que está sobre ti. IBVA, nós vamos até os confins da terra, no poder do Espírito. Nós não vamos na força política da direita, da esquerda, nem nenhum partido. Nós vamos na força do poder do Evangelho. Segundo lugar, aplauda ao Senhor com força. Segundo lugar, até os confins da terra com língua de fogo, meu irmão. Olha o que está escrito aí, capítulo 2, versículo 7. E todos ficaram pasmos, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, rapaz, olha o que está acontecendo aqui. Não são galileus todos esses homens? Como, pois, ouvimos na nossa própria língua? Volte ao capítulo 2, verso 1, no início. Estavam todos reunidos. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam sentados. Ele encheu todos foram cheios. Repita comigo, todos. Não vai ficar ninguém de fora. Todos cheios. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo pousando sobre ti, sobre a tua casa. Ao falar, as pessoas entendiam na sua própria língua. Aqui uma igreja renovada, mas poderia ser uma igreja tradicional. O texto aqui é para a humanidade inteira. Quando Lucas registrou aqui, ele colocou línguas de fogo sobre todos. Agora, línguas de fogo, ela tem um objetivo único quando ela é derramada. Olha o objetivo das línguas de fogo. Todos contavam as maravilhas do Senhor. Quando a língua de fogo vier sobre você, você precisa única e exclusivamente contar o que Ele fez. No shopping, nas universidades, no ônibus, no autocarro, contar as maravilhas do Senhor. Você é um homem de língua de fogo? Você é uma mulher de língua de fogo? Então conte das maravilhas do Senhor. Conte o que Ele fez. Relate o que Ele fez. Você vai ver no capítulo 2 que história linda. As línguas são derramadas de forma extraordinária. Os árabes, versículo 11 do capítulo 2, olha. Cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Nós perfuramos poços em Moçambique. E as histórias são maravilhosas. Não foi nos poços que perfuramos, mas em um dos poços uma criança caiu dentro do poço. Poço profundo, águas profundas. E foram buscar o socorro. E demorou 4 horas para o socorro chegar. Quando o socorro chegou, tirou a criança de dentro do poço, enxuta, sem nenhum pingo d'água no corpo. E a imprensa, mas como assim? Por que você não está molhada? Eu fiquei o tempo todo no colo dele. Como assim? Olha, estava furado aqui.
tempo todo. Mas como era o rosto dele? Ele brilhava o tempo todo. E o que foi que ele falou? Ele falou que me amava, que morreu na cruz do Calvário por mim. Igreja e BVA, línguas de fogo sobre a tua cabeça. E esta cidade diga: eu ouço as maravilhas do Senhor. Capítulo 4, verso 32, até os confins da terra, todos cheios de graça. Capítulo 4, verso 32, e os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, todos juntos, e em todos eles havia abundante graça. Toda a igreja? Só a voz feminina? A voz masculina? Na primeira viagem missionária para a Europa, eu fui solteiro, eu estava em Portugal e o meu colega Alberto Júnior, eu vou para a Polônia, Deus está me chamando para a Polônia. E nós nos separamos. E a gente conseguiu se falar, ele na Polônia, eu contei, olha, eu vou estar na Inglaterra, o Espírito se moveu e passamos na Inglaterra uma semana, na primeira viagem missionária, algo extraordinário. A gente estava no evangelismo, e um senhor começou a passar mal, um inglês, um senhor no meio da rua. Ele suava muito. Eu não sabia que ele estava tendo um infarto. Eu não entendo de infarto. Eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu estou com 52, minha filha. 52. Ainda bem que ela veio hoje. Eu me lembro que a senhora falou assim, please, please, chorando, uma inglesa. Eu fui orar pelo Senhor, e na mesma hora eu coloquei a mão no coração dele, e eu orei assim, desobstrui as veias. Coloquei a mão nos ouvidos, Senhor, derrama da tua graça. E o homem ficou normal, parou de se sentir mal, o homem foi curado em praça pública no norte de Portugal. Terminou o evangelismo, fui para a igreja, ele me seguiu, descobriu onde era a igreja, e no outro dia eles falaram, eu quero que você passe uma semana na minha casa. Eu passei uma semana na casa dele, e isso eu combinei com o Alberto. Alberto estava voltando da Polônia para a Inglaterra, para a gente passar uma semana na Inglaterra juntos. Foi meu companheiro da primeira viagem missionária. E quando Alberto veio no ônibus, no autocarro, a polícia bateu, era 3 da madrugada, e mandou Alberto descer. Passaporte brasileiro, desce. E Alberto desce na Holanda, sem R$1 no bolso. E brasileiro, quando está nessas situações, chora, não sei porquê. E Alberto chorou e disse, Senhor, o que é que eu faço? E o Espírito Santo falou assim com ele, pega o metro, estava assim na frente do metro, ele pegou o metro, o primeiro que passar você pega. Ele pegou o primeiro que passou. E agora, aquela voz gostosa que vem na nossa alma, desça na 3ª estação. Ele desce na 3ª estação, quando ele sai, tinha uma senhora na bilheteria, isso era mais ou menos 3:30 da madrugada. Ele tenta falar com inglês macarrônico com ela. E ela responde, você é brasileiro, não é, rapaz? Aí ele, a senhora é brasileira? Começou a contar a história. Eu desci perdido aqui, me ajuda. Tal. Calma. Aqui ao lado eu tenho uma base da missão. É uma missão cristã. Eles vão lhe receber. Alberto é bem recebido. Alberto tem um local para dormir. E Alberto está tomando café no outro dia pela manhã. E chega 3 portugueses para falar com a direção do seminário, do Instituto Bíblico. Olha, não tem alguém que fale português para pregar para a gente? O senhor mandou um alemão, mandou um suíço, a gente queria ouvir na nossa própria língua. Aí o secretário, olha, de 3:30 da manhã chegou um rapaz, vou ver se ele sabe pregar. Moço, o senhor chegou, o senhor é missionário, tá? Olha, tem uma igreja aqui, quer ouvir a palavra em português. Não é que Alberto foi pregar lá, irmãos, o povo gostou de Alberto. E eu esperando Alberto na Inglaterra, na hora de Alberto vir, naquela época a gente não tinha celular. Não tínhamos o e-mail. Voltei para Portugal e Alberto não nos liga. Meu Deus, cadê Alberto? Cadê Alberto?
20 dias depois, Alberto consegue falar comigo. Disse: Júnior, tudo bem? Meu irmão, estou pastoreando na Holanda. Disse: como assim, meu irmão? Meu irmão, preguei 3 dias. A igreja gostou, me chamou para pastorear, agora eu estou pastoreando na Holanda. Ficou 2 anos pastoreando na Holanda, bendito seja o Cordeiro. Plantou uma igreja no leste europeu, começou a fazer conferências missionárias. Hoje Alberto está morando numa missão nos Estados Unidos, plantando igrejas para o mundo hispânico. É uma graça que vem sobre todos nós. Há uma graça sobre a tua vida. Há uma graça sobre o teu coração. A igreja primitiva aqui já está por volta de 4.000 membros. Capítulo 5, capítulo 6, a igreja começa a crescer. Capítulo 7, capítulo 8, a igreja já está com 9.000 membros. Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 8. 9.000 membros. Imagine o louvor de 9.000 pessoas. E de repente eles começam a ver um apedrejamento, capítulo 7, a partir do verso 54, o apedrejamento de Estevão. E Estevão, quando está sendo apedrejado, Estevão vê os céus abertos. A glória de Deus desce sobre Estevão. Saulo estava perto de Estevão e viu a morte de Estevão. Por favor, me acompanhe, capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Mais uma vez a expressão, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Preste bem atenção, a gente está concluindo. Preste bem atenção agora. Todos foram dispersos, os 9.000 membros. E só ficaram os apóstolos na igreja. Deus para um avivamento na história. O livro de Atos conta a história do poder do Espírito sobre a igreja. O livro de Atos revela que quem toma conta da obra dele é ele mesmo. O livro de Atos diz que quem toma conta da igreja é o Senhor. E veio a perseguição e eles foram dispersos. Parecia que não ia acontecer nada. Aí quando você vê o capítulo 11 de Atos, uma igreja poderosa é plantada. A igreja de Antioquia, capítulo 11. Uma igreja forte, uma igreja dinâmica, uma igreja com grandes ofertas missionárias. Eu não sei o que você faz com a sua oferta missionária. Eu não sei como você mobiliza, mas a igreja de Antioquia socorreu Jerusalém. A igreja de Antioquia separou os melhores para serem enviados. Quem plantou a igreja de Antioquia? Capítulo 8, verso 1. Estes que não temos nomes. Estes que foram dispersos, não sei quem era. Não sei o nome deles. Os apóstolos não foram. Os apóstolos ficaram. Mas a igreja foi perseguida. Estes que foram dispersos plantaram uma igreja linda. Bendito seja o Cordeiro. Há um vídeo, eu gostaria que vocês assistissem, o que Deus derramou, a oportunidade que Deus nos deu para perfurar poços em cidades onde não há água na torneira, em África. Igrejas plantadas, escolas erguidas. Eu queria que você assistisse esse vídeo conosco, por favor. Foxtrot, what do you enter? North Rams, come to 4, clear to cross 4 left. 4, Roger, what do you enter the Rams? Delta Alpha. Thank you, taxi right, Bravo, and monitor ground point 9, have a good day. Right, Bravo, ground point 9, come to 4. Missões, um tema muito atual para os nossos dias. Eu queria falar com você nesta hora o que Deus tem feito entre as nações, o que Deus tem feito em lugarejos na África, que Deus tem feito na Ásia, na Europa. Por exemplo, lugares onde não havia água potável, onde não havia água na torneira, agricultura, tudo seco. E Deus abriu as portas, os poços foram perfurados, a água jorrou, crianças desfrutando da beleza de ter a água potável, a água na torneira.
a agricultura funcionando, a dignidade na vida de um povo. Bendito seja o Cordeiro, Deus agindo, Deus trabalhando com força, com graça, treinando obreiros autóctones, formando uma liderança autóctone, onde ela possa desenvolver. Eles falam vários dialetos, onde a Bíblia não foi traduzida ainda, mas o Evangelho chegou e esses obreiros estão crescendo. Este é o tempo do Senhor. Outro detalhe lindo, as casas dos obreiros simples, hoje casas construídas, onde são uma referência para abrigar liderança, treinar pessoas e glorificar o Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o tempo do Senhor. Igrejas que estão avançando em África, igrejas que estão crescendo, igrejas que antes estavam debaixo das árvores, agora a estrutura chegou e eles estão avançando com força. Escolas onde as crianças estão tendo a oportunidade de serem alfabetizadas, de serem treinadas, sementes que estão sendo lançadas. Sementes lançadas não são sementes perdidas. Um dia brotará, está brotando. O fruto chegou, fruto da sua oferta, da sua participação. Várias igrejas participando, a igreja coreana, a igreja brasileira, a igreja na Europa, a igreja na Ásia, e chegou a sua vez de você também participar, de você também se envolver. A importância da sua oferta, da sua participação. Olha os frutos. Este é o tempo do Senhor, é um tempo de milagres. Deus agindo na África com força. O sorriso de Deus na vida das crianças, o sorriso de Deus na vida de uma igreja nativa, na vida de obreiros nativos. Eu espero que o sorriso de Deus esteja sobre você. Participe, junte-se a nós. A importância de estarmos juntos. Juntos somos mais. Nesses poços onde foi perfurado, um deles, as pessoas comiam areia. Não tinha arroz, feijão, carne, areia, biscoito de barro. Eu ainda trouxe um pouco de areia, infelizmente eu não trouxe para vocês comerem. Tem gosto de bolacha creme crack velha, mofada. Eu não trouxe porque a minha igreja comeu todinha, irmãos. Eu trouxe um pote. Alguém quer experimentar a areia? Como é que eles comem? Hoje, o poço plantado, agricultura organizada, plantação de amendoim, aipim, melancia, macaxeira, a criação dos aviários. Bendito seja o Cordeiro. As casas construídas, os carros dos pastores, as escolas melhoradas, várias salas, são mais de 17 escolas plantadas. Bendito seja o Cordeiro. Imagine quando você se envolver. Por favor, olhe o que está escrito em Atos capítulo 8, quando eles foram dispersos. Todos foram dispersos. Em 1930, um missionário inglês foi enviado para a China, Robert Morsens. Ele, a esposa, ele fez um excelente trabalho e traduziu o Velho e o Novo Testamento para o chinês. Em 1950, foram mortos milhares de cristãos e Robert Morsens foi expulso da China. A igreja na Inglaterra ficou surpresa. E agora? Tanto investimento. A Bíblia traduzida. E agora chega a perseguição e expulsa os nossos missionários. Os americanos e os ingleses foram expulsos. E o censo chinês comunista contabilizou 1 milhão de cristãos e mataram 700 mil cristãos. Foram eliminados. E sobrou 300 mil. E foi criado um comitê para exterminar os 300 mil. E o comitê foi organizado e um sugeriu, olha, é melhor queimá-los.
O outro sugeriu, vamos criar um presídio de prisão perpétua e vamos deixá-los lá. E alguém do comitê entrou em cena e falou assim, olha, matá-los, já matamos 700 mil. Vai gerar outro trauma, outro extermínio. Colocá-los no presídio vai implicar em ônus. É melhor fazer o seguinte, vamos pegar cada família, a gente sabe que os cristãos gostam de reuniões, culto, a gente elimina com esse negócio de culto, elimina com esse negócio de reuniões, e a gente pega cada família sem sustento e joga para onde não tem nenhum cristão aqui na China. Espalha os 300 mil. É a maior agência missionária do mundo. A maior agência missionária do mundo. Ele espalha os 300 mil, isso em 1950, 1954, o comitê se reúne e fala assim, eliminamos os cristãos da China. Só que eles se esqueceram que quando vamos debaixo do poder do Senhor. Quando vamos, todos nós vamos com língua de fogo. Não pense que línguas de fogo, irmãos, é ficar numa sílaba só. Línguas de fogo é narrar as grandezas de Deus, o que aconteceu na cruz do Calvário, quem morreu, onde foi sepultado, como ressuscitou e o que Ele faz na nossa vida hoje. Na década de 90, irmãos, começaram a contabilizar, o que está vendo aqui? Ainda em 1954, os templos foram tomados. Os cristãos mortos e os templos tomados. Na década de 90, foi detectado 100 milhões de cristãos na China. 100 milhões. E os chineses começaram, como aconteceu isto? Quando eles foram espalhados, continuaram íntegros, continuaram orando, louvando, trabalhando com dignidade. E Deus se manifestou na China, bendito seja o Cordeiro. Uma multidão. Me faz lembrar um jovem pastor que quando foi preso, a igreja dele tinha 6 membros. Você vê no Atos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 13, os missionários presos, os apóstolos presos. E quando aquele pastor foi preso, só tinha 6 membros, foi preso no púlpito, espancado no púlpito e levado para o presídio. 10 anos depois, o pastor foi liberado. E o pastor voltou onde era a igreja, e não era mais uma igreja, era um bar. E o pastor chorou e ficou lá olhando, e passou uma jovem, agora uma senhora, na época que ele foi preso era jovem, 10 anos depois, já tinha crescido, estava casada, tudo, e olhou e disse, meu pastor, e deu um abraço dele, meu pastor, e vocês continuam firmes, o senhor não sabe o que aconteceu? Pegou pela mão dele, desce ruas, sobe ruas, desce. Quando chegou, tinha um local com 10 mil pessoas exaltando e glorificando o Cordeiro. Na década de 90, o governo comunista teve que devolver os templos aos chineses. Os galpões apreendidos pelo governo tiveram que ser devolvidos à igreja. E aconteceu um problema santo na igreja chinesa. O pastor teve que dizer, o senhor só pode cultuar um domingo por mês. O senhor só pode cultuar um domingo por mês. De tanta gente nas igrejas. E aconteceu vários casos. De novo o senhor aqui, irmão. Esse não era o seu domingo. E o irmão dava um jeito de estar, de tanta gente na igreja chinesa. Dizem que está a maior igreja do mundo, está na China. Eu ainda não conheço essa igreja de perto. Eu tenho alguns amigos que frequentam a igreja da Coreia do Sul, mas o Espírito de Deus está se movendo. O Espírito de Deus se move. E esta é a sua noite. Para você andar cheio do poder de Deus até os confins da terra. Para você sair com línguas de fogo dentro da sua casa e seu filho dizer, meu pai é um homem de língua de fogo, minha mãe é uma mãe de língua de fogo. Eu me lembro que eu estava
cursando filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Dr. Inácio Estrida, que já faleceu, disse assim: olha, você vai falar sobre o ateísmo. Eu comecei a falar que Deus está morto, e tinha uma jovem da Assembleia de Deus: está amarrado, está amarrado. E eu dando aula: Deus está morto em Marx, Deus está morto em Feuerbach. E eu falei: irmã, fica tranquila, ela está amarrado. Quando eu terminei a aula sobre o ateísmo, professor, um momento, agora eu falei dos filósofos que o senhor pediu para falar. Mas agora eu quero falar de Hildeberto Júnior. Eu entreguei minha vida, eu tinha 10 anos de idade. Eu entendi que Cristo morava e habitava na minha casa. E eu comecei a contar que Cristo está vivo, que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, e o seu coração pode estar cheio dele. E a irmã começou a se alegrar, até falou em línguas, mas infelizmente não falou em línguas de fogo. Porque quem fala em língua de fogo fala o quê? Não ouvi a igreja. Quem fala em línguas de fogo fala o quê? Das grandezas de Deus. Quem fala em línguas de fogo fala o quê? Na primeira viagem missionária, estava no evangelismo, e alguém começou a jogar pedra na gente. Não acertou em mim. Jogaram latas, não acertaram em mim. Pedaços de madeira não acertaram em mim. No norte de Portugal. E uma senhora começou a dizer palavrões. Eu tinha ido em jejum, estava com a vontade de comer bacalhau no forno com batata e azeite, meu querido. 6 da tarde, aquela mulher estando palavrões e agredindo uma senhora de idade. Eu me aproximei dela: a senhora está falando deles. Esses bandos de palavrões. E eu olhei para os olhos dela e disse: a senhora se parece com a minha avó. Ela olhou nos meus olhos. Eu disse: a senhora, Deus te ama tanto. A senhora sabia que a cruz está vazia. A senhora sabia que o sepulcro está vazio. E eu comecei a coloquei a mão no cabelo dela. Como a senhora se parece com a minha avó? E ela começou a chorar, e ela, em vez de citar palavrões, em vez dela agredir o evangelho, ela disse: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E ela disse: sabe o que foi que ela terminou a conversa? O senhor quer jantar na minha casa? Eu só aceito. Sabe qual foi o prato naquela noite? Bacalhau no forno. Eita glória! Quando vier a perseguição, não temeremos nada. Iremos até os confins da terra, porque até a perseguição está escrita no Deus eterno. Quando vier a pressão, as prisões, Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós iremos até os confins da terra, cheios do poder do Espírito. Iremos até os confins da terra com língua de fogo. Quem tem língua de fogo faz o quê? Fala das maravilhas de Deus. Quantas vezes na Universidade Federal de Pernambuco estávamos tocando violão e cantando, e passava um jovem para se suicidar. Quando viu o louvor, disse: não, o que é isto? E a gente começava: é a graça de Deus, é o amor de Deus. E não se suicidou mais. Passou a ter um encontro com o Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Esta é a sua hora de dizer: até os confins da terra eu irei no teu poder, Senhor. Até os confins da terra eu irei com línguas de fogo sobre a minha vida, e eu vou anunciar as tuas grandezas. Eu vou andar cheio da tua graça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha empresa, os meus investimentos, a minha capacidade linguística, a minha visão demográfica, tudo na minha vida vai glorificar o teu nome. E eu verei o teu sorriso. E eu verei o teu sorriso. Feche os seus olhos por um instante e aplique esta palavra no teu coração. Até os confins da terra, no teu poder, com
línguas de fogo, cheio da tua graça, e em meio à perseguição, tu estás no controle, e eu não temerei, porque a tua graça me basta.